Estamos iniciando mais um programa Momento Sindical aqui pela TV Atualidade. Programa esse que tem a intenção e o objetivo de manter a nossa reunião, a nossa região, de manter a nossa categoria mineira, mas também a comunidade de um modo geral aí, a par daqueles assuntos que estão ocorrendo e que tenham a ver com o movimento sindical. Hoje estamos aqui recebendo no nosso estúdio o deputado do PDT, Afonso Mota. Tem uma história no mundo dos sindicatos, tem uma história também na política gaúcha, e eu cumprimento então aqui. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Niro. Para mim é uma honra, uma alegria muito grande poder estar aqui na sede do Sindicato dos Mineiros, que tem uma atuação extrativista de grande significado estratégico, político, cultural do estado do Rio Grande do Sul, aqui nessa região, denominada região carbonífera, e cumprimentar todos os telespectadores. Há pouco, na Câmara Municipal de Vereadores, onde foi recebido pelo seu presidente, aqui em Belchá, meu companheiro, meu parceiro Mauricinho, eu comentava que sou um deputado da BR-290, porque, primeiro, tenho acolhimento em praticamente todos os municípios que margeiam essa rodovia tão importante para escoamento da nossa produção, para o turismo, para o nosso relacionamento aí com o Mercosul. E, em segundo lugar, porque sou natural lá do Alegrete. Não me pergunte onde fica o Alegrete, é só o rumo do coração. Tá certo. Eu estou deputado federal, Niro, porque eu até lamento não ter feito assim aquela carreira política tradicional, né? Meu pai foi vereador, eu não fui vereador. Meu pai foi presidente da Câmara, eu não fui presidente da Câmara. Meu pai foi vice-prefeito, eu não fui vice-prefeito. Meu pai assumiu a prefeitura, foi candidato a deputado e eu me tornei deputado federal. Então, sou um trabalhista do PDT, né, defende a valorização do trabalho, tem uma compreensão sobre o valor do trabalho, a dignidade humana que ele representa, as relações sociais, enfim, uma visão que é a visão de um trabalhista. Então, estou à tua disposição nesse momento aqui para nós dialogarmos e construirmos a informação que a gente sabe, os telespectadores, a sociedade, a região, precisam ter para formar mais ainda a opinião. Mas voltando um pouquinho no passado, quando o senhor chegava aqui na nossa entidade, o senhor lembrava aí de um companheiro nosso, de uma pessoa do PDT também, que o senhor acompanhou na última vez que esteve aqui, que foi o Heron Oliveira. O Heron Oliveira é grande companheiro, também com uma grande identidade com essa região, foi deputado estadual. E na última vez que estive aqui, já faz um bom tempo, estive acompanhado pelo Heron Oliveira. Tá certo. Mas, deputado, a gente está aí numa briga muito grande agora, num movimento muito grande, a respeito da BR-290, e o senhor tocava nesse assunto, eu vou começar por ele. A respeito das emendas impositivas, que foi feita uma luta o ano passado, se conseguiu 20 milhões, parece que foram bloqueadas agora, né? Tem que ver como é que vai ficar isso aí. Eu queria que o senhor falasse para o nosso telespectador como é que funciona as emendas impositivas. A gente fala em emenda impositiva aqui, às vezes as pessoas ficam na casa, não sabem bem direito como é que funciona. Mas eu gostaria que o senhor explicasse para o nosso telespectador. Não há dúvida nenhuma que essa é a grande causa que nós temos nessa região, indo até lá a fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Porque nós temos muita dificuldade em fazer com que a política pública aconteça, né? Vocês sabem, eu sou um deputado municipalista e eu sempre digo, o governo federal é uma ficção, os governos federais também são ficções. Onde está a vida das pessoas que a política pública tem que alcançar é aqui, é na base. E claro que nós precisamos de obra de infraestrutura. Nós precisamos, para ter acesso, para fazer a riqueza circular, para fazer o turismo acontecer, para fazer com que a cultura una
essa região e todas as micro-regiões do nosso estado do Rio Grande do Sul. Então a BR-290 tem um significado extraordinário. Nós lamentamos muito, não só o fato dos recursos serem diminutos, mas lamentamos muito o fato de que sequer a conservação dessa rodovia ela é efetivada. Nós temos péssima conservação, uma estrada esburacada, uma estrada sem as condições, colocando em risco a vida das pessoas, e isso é lamentável. Claro que nós temos, respondendo objetivamente a tua pergunta, dois tipos de emenda. Nós temos as emendas individuais dos deputados. Eu hoje me comprometi com uma ambulância aqui para atender a população de Butiá. O deputado tem a cada ano do seu mandato um recurso que pode destinar para as diferentes áreas: saúde, infraestrutura, educação, segurança. E também temos as emendas de bancada, que agora, por força do que aprovamos na Câmara Federal, que já foi também aprovado no Senado, o Senado fez uma pequena modificação e nós vamos aprovar com a modificação do Senado lá na Câmara Federal. Elas são impositivas. Impositivas significa que os recursos são obrigatoriamente entregues no direcionamento que os parlamentares, que as bancadas deem a esses recursos. Nós já tínhamos dado, e eu fui protagonista, eu também participo aqui da frente parlamentar de defesa da BR-290, nós tínhamos, quando tu colocaste muito bem, nós já tínhamos indicado 20 milhões. E foi positivo. Agora, claro, tem toda uma tramitação, não teve caráter de impositividade, como você diz, né? Mas eu acredito que são tão limitados os recursos para uma obra como a BR-290 que vai acabar acontecendo que esses recursos vão alcançar essa finalidade. Lembrando que esses recursos ele tem um tripé para a região carbonífera de importância, que é, primeiro, salvar vidas, e isso não tem preço. Um segundo seria a geração de emprego pela duplicação da BR-290. E o terceiro seria o desenvolvimento dessa região tão carente de emprego, que necessita de uma infraestrutura para poder chamar as empresas para dentro da região carbonífera e trazer o progresso para a gente. Então, por isso a importância desse tripé. Então, seria salvar vidas, gerar emprego e trazer o desenvolvimento. Não há dúvida, nós, assim, mais recentemente, quando foi feito um grande esforço por parte de uma empresa global de se estabelecer nessa região e ir até a fronteira oeste, através da exploração da madeira, que lamentavelmente pelo conceito de zona de fronteira nós acabamos não implementando. Nós temos constatado também, apesar disso, apesar de não ter alcançado aquele objetivo primeiro que foi estabelecido, um aumento muito grande na circulação de caminhões transportando madeira, né? Então, é um sinal que essas florestas, apesar de nós não ter industrializado, né, essas florestas cresceram, algumas estão chegando na idade do corte e o corte vem acontecendo. Eu tive a oportunidade, naquela ocasião, alguns anos atrás, de ir visitar lá no estrangeiro a empresa que se estabelecia aqui. E a diferença econômica era extraordinária, porque aqui uma árvore chega à idade do corte em 7 anos, lá precisa 30 anos. Então veja que a gente vai perdendo as oportunidades. E essa região, esse lado que chega até o sul aqui, essa região do estado, repito, é uma região onde a política pública chega com muita limitação, com muita precariedade. É uma região onde nós dificilmente conseguimos agregar valor, né? Aqui mesmo, essa região toda é extrativista, né? Mas nós, por N razões, uma disputa feroz com relação a todo o ecossistema, uma disputa feroz com outros interesses, como diz o Brizola,
nós não conseguimos agregar valor e viabilizar algo que poderia realmente proporcionar uma riqueza incomum para toda essa região, gerando emprego, gerando desenvolvimento, melhorando a infraestrutura. Enfim, são oportunidades que passam pela gente e, claro, ninguém é culpado, né? Fazer o fechamento desse bloco, deputado, a gente tem uma preocupação, a região tem uma preocupação com os pedágios que vão ser colocados de Santa Maria até a 386, que deve duplicar o trânsito na BR-290, e ainda ontem, na volta do feriado, a gente pôde ver que pessoas saindo às 17h45 para Porto Alegre, chegando lá em torno de 9 horas da noite. Então, eu gostaria de dar essa resposta no próximo bloco, porque a gente está indo então para um intervalo e a gente retorna em seguidinho então com o deputado Afonso Mota respondendo a respeito do pedágio então de Santa Maria a Porto Alegre, com os 5 pedágios que estão sendo ali colocados ou sendo propostos para ali ser colocados. Retornando então para o nosso programa, o Momento Sindical aqui pela TV Atualidade, e hoje recebendo aqui nos nossos estúdios o deputado Afonso Mota. E a pergunta que ficou no bloco anterior seria a duplicação ou mais do que isso de carro, veículo na BR-290 por conta dos pedágios que podem acontecer de Santa Maria a 386. Então, gostaria de ouvir do deputado aí alguma coisa que possa vir, alguma perspectiva que possa vir a melhorar a vida dos moradores das margens da BR-290. Eu tenho certeza que é legítimo o anseio da população brasileira, que quer reformas, que quer mudanças, e especialmente não é do nosso feitio o desmerecimento absoluto, principalmente quando nós passamos por um processo democrático. Foi o que aconteceu no Brasil. O presidente Bolsonaro foi eleito e, evidentemente, vai tentar implementar a sua visão e o seu pensamento. E uma das visões, que não é a nossa, mas que a sociedade vai conviver no próximo período, é a visão da privatização, da ampliação das concessões públicas e da limitação na disposição dos bens que são essenciais para a vida das pessoas. Aqui no caso, o que nós estamos falando? O direito de ir e vir, a logística para o transporte da produção, a cultura, o turismo, enfim. Essa disposição, que até bem pouco tinha uma participação efetiva por parte do Estado, com toda a crítica que se possa fazer, ela se encaminha para ser substituída por uma visão mais dura, uma visão que transfira à iniciativa privada o controle e a gestão de direitos e de espaços públicos fundamentais. Então a população vai ter que fazer essa avaliação. Eu não tenho nenhuma dúvida que isso virá num crescendo, que é desconstituir para constituir, e que isso vai trazer muitos transtornos. Ora, se tu inaugura uma concessão que tem um custo para quem trafega, e esse custo pode ser evitado, é evidente que será escolhida outra via, outro percurso, menos oneroso, menos gravoso, que vai determinar o desvio da rota. Só que isso vai trazer um grande transtorno
Porque aqueles que são os que têm a privaticidade de fazer essa circulação naturalmente, vão receber, por assim dizer, aqueles que não precisariam passar por aqui, que não precisariam circular na BR-290, e vão trazer um fluxo demasiado, vão trazer um desgaste na rodovia demasiado e vão, muitas vezes, impedir o cumprimento dos prazos de entrega, vão ampliar a demora no percurso e vão causar, como eu já disse, transtornos muito grandes àqueles que são os titulares. Claro que a rodovia BR-290 é pública, mas é evidente que todos nós que temos vínculo, que circulamos diuturnamente, nós temos que nos apropriar, temos que proteger, por isso o debate, por isso a criação de uma frente, por isso a demanda por recursos, por isso que a gente chega lá, os representantes que têm vínculo com esta região e com as demais regiões onde passa a BR-290, têm que ser cobrados, têm que lutar para que os recursos suficientes para que as obras tenham uma celeridade aconteçam, né? Tem que trabalhar para que essa rodovia seja fiscalizada, para que ela seja protegida, para que as pessoas que andam na rodovia tenham proteção. Então, não há nenhuma dúvida que nós, com a inauguração das novas concessões, com a exploração das rodovias, nós vamos ter transtornos muito grandes na BR-290, adicionais os que já temos. E aí, é uma rodovia sucateada, uma rodovia que já está com a sua vida útil estourada, tanto é que a gente pode ver o que está acontecendo aí. Mas eu gostaria agora de trocar de assunto, aproveitando a presença do deputado aqui na nossa TV Atualidade, no programa Momento Sindical, e provocar o deputado aqui a respeito do trabalho que foi feito lá em Brasília pela Confederação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas e Idosos do Brasil, ao qual o deputado deve ter recebido no seu gabinete a comitiva do Rio Grande do Sul, de associações de aposentados que estão aí também por força da medida provisória 871 e também pela PEC número 6, na eminência aí de serem extintas, porque o governo lança aí então essa medida provisória onde cada associação terá que, uma vez ao ano, chamar os seus associados e reassociar todos eles. Isso torna então as associações de aposentados inviáveis, e são 560 associações em todo o nosso país. Isso aí é um número expressivo de associações que presta saúde, presta consultas de exames médicos, viagem, bailes, palestra, cursos, tudo através dessas associações. Mas o que mais nos preocupa, deputado, é que com o fim das associações, e que devem acontecer se aprovada a MP 871 e a PEC 06, com certeza esse pessoal vai bater na fila do SUS. E essa fila do SUS que já no governo Temer congelou por 20 anos os recursos para ser aplicado na saúde. Como fazer? Qual é o milagre, qual a matemática que se faz para poder atender essa demanda de mais de 120 milhões de pessoas, que hoje são 34 milhões de aposentados e pensionistas no Brasil, com os seus familiares batendo na porta dos seus. Qual é o milagre, qual é a mágica que se faz para poder atender sem aumentar os recursos, já que estão congelados? Eu vou tentar responder tanto a questão da medida provisória 871 quanto da PEC, que número 6, que está em tramitação lá na Câmara, as duas, englobando, falando conceitualmente. Em primeiro lugar, dizer que é um crime contra a população brasileira as iniciativas consubstanciadas nessa medida provisória e nessa PEC. Em primeiro lugar, porque o objetivo é político, é uma tentativa
de desmerecer a organização associativa, de terminar com os sindicatos, de não perder aquilo que é da essência da atividade associativa, o conceito de que na coletividade há uma possibilidade maior na defesa dos interesses individuais e de trazer o bem-estar para uma parcela da sociedade brasileira que mais precisa. Não há dúvida nenhuma de que é da essência da atividade pública proteger aqueles que mais precisam da política pública. E é claro que quem governa, quem exerce a função pública, tem que trabalhar para todos, mas como visão de mundo, como pensamento, nós temos que direcionar a política pública para aqueles que mais precisam. Ao que parece, para não querer agredir, o posicionamento deste governo é antagônico ao propor essas medidas. Ao invés de direcionar a política pública para os que mais precisam, para a maioria da população brasileira, direciona ou tenta direcionar a política pública para privilégios, para uma elite que, sem dúvida nenhuma, vai se apropriar do patrimônio nacional, vai se apropriar da causa nacional sem espírito público. Essas iniciativas tiram totalmente a essência do espírito público. Por isso que na discussão, nesse debate, nós fazemos o contraponto da seguinte maneira: essas medidas ou são burocráticas ou são fiscalistas. O que querem dizer? Através de um processo burocrático, gera a exclusão na participação. Através do argumento de que as contas precisam ser ajustadas, que é o argumento fiscalista, se esquece toda a ordem social, todas as relações sociais, especialmente a do trabalho, e toda a dignidade humana. Tá certo. Então, no próximo bloco, aí, a gente vai estar conversando com o deputado a respeito da PEC número 6 ainda, que exclui aí da Constituição Federal a regra que determina a reposição da infração para os salários daqueles aposentados que ganham acima do salário mínimo. Também vamos falar sobre o corte de benefício das pensões por morte, ou seja, a viúva hoje, como ela recebe e como ela vai receber a partir do momento ser implantada essa PEC. E também a respeito do BPC, ou seja, benefício de prestação continuada. Retornamos em um minuto. Esse é o programa Momento Sindical, aqui pela TV Atualidade. Hoje, comigo aqui, o deputado Afonso Mota, do PDT Gaúcho. E as perguntas que ficaram no bloco anterior foi o corte de benefício das pensões por morte, que estão aí na PEC 06, mais uma maldade. Também o benefício de prestação continuada, que também vai sofrer alterações. E, claro, não poderia deixar de falar aqui a mudança na regra que repõe a infração nas aposentadorias acima do salário mínimo, ou seja, tirando a regra que hoje existe na nossa Constituição Federal e deixando a Deus dará, sem o guarda-chuva da lei. Como é que fica isso, deputado? Como é que se faz isso? Eu vou responder inicialmente a última questão, mas também fazendo uma apreciação genérica. O governo pretende a desconstitucionalização da Previdência Social. O que isso significa?
tirar da Constituição a idade mínima, tirar da Constituição a valorização do tempo de serviço, tirar da Constituição o reajuste do benefício, que foi o que perguntasse, enfim, dar uma carta em branco para esse governo e para os próximos governos, de tal forma que as mudanças desses critérios, que são fundamentais para a constituição da Previdência Social, não mais sejam aprovadas por PEC, como a PEC número 6, que precisa de maioria qualificada para ser aprovada. Ou seja, precisa de 3/5 dos deputados na Câmara Federal, de 3/5 dos senadores no Senado Federal e a aprovação em 2 turnos em cada uma dessas casas legislativas. Se nós descondicionarmos e dermos essa carta em branco, a partir de agora, este governo e os próximos governos poderão alterar essas referências por maioria simples, por lei complementar. Metade mais 1. Vejam a carta em branco, não só com relação ao reajuste dos benefícios, mas a carta em branco que estaríamos dando a este governo e ao governo federal. Então, nós estamos lá na Comissão de Constituição e Justiça, amanhã eu vou estar lá, como estive desde o início, trabalhando para que ali vários aspectos dessa proposta do governo da PEC número 6/19 sejam alterados, porque são flagrantemente inconstitucionais. Não é possível que lá a Comissão de Constituição e Justiça, que tem a responsabilidade de examinar a constitucionalidade, a legalidade, a técnica jurídica, a técnica legislativa, não altere o relatório que já foi apresentado pelo relator, o relatório que acolhe totalmente a proposta do governo e não registre as inconstitucionalidades flagrantes que tem nesse texto. Então, é evidente que nós precisamos fazer essa alteração desde já. Essa matéria, depois que passar na Comissão de Constituição e Justiça, e deve passar, ela vai para uma comissão especial. Essa comissão especial vai ficar lá durante 60 dias num debate. E digo hoje com toda a segurança, vocês me cobrem, os telespectadores que estão nos assistindo, no momento sindical, o governo hoje não tem voto sozinho para aprovar a reforma da Previdência. Então, vai ter que ser constituído um substitutivo, como a gente diz lá, principalmente com o acordo do Centrão, conjunto de partidos que, com a base do governo, vai acabar dando os votos suficientes, são 308 votos necessários, para poder aprovar. Nesse substitutivo, aí já vou também responder mais uma questão colocada, já se sabe que o governo está disposto a tirar o BPC, ou fazer uma alteração radical no BPC, que para o telespectador entender é aquele benefício para os mais necessitados, para os doentes, para aqueles que precisam da assistência social, para os miseráveis, né? Então, é um benefício de honra, né? Que hoje tem o direito até a um salário mínimo e que o governo pretende, inclusive, diminuir para R$400. Para R$400. Então, lá na comissão especial nós vamos discutir tudo isso. Mas eu faço um contraponto que alcançam a todas as propostas da PEC, por isso que o PDT em qualquer circunstância vai votar contra, mesmo achando que tem que debater, tem que discutir, que é o seguinte, palavras do governo, nós precisamos em 10 anos de R$1 trilhão. Da onde telespectador vai sair em 10 anos R$1 trilhão? Daqueles que integram o regime geral da Previdência Social, ou seja, aqueles que têm as aposentadorias mais baixas. É daí que vai sair. E mais, esse recurso vai sair
da atividade econômica. Os municípios, um município que nem Butiá, que nem vários municípios da região carbonífera, tem receita maior da Previdência Social do que do Fundo de Participação dos Municípios. Então imaginem tirar esse recurso, que vai acontecer com o pequeno comerciante, o que vai acontecer com o prestador de serviço, o que vai acontecer com o gerador de empregos. Será uma tragédia. Não bastasse tudo isso também, respondendo um pouco assim genericamente a tua colocação, menos pessoas vão se aposentar. Então nós vamos ter menos aposentados. E como hoje o desemprego é crescente, que o governo disse com a reforma trabalhista, ia resolver o problema do desemprego. Mas o desemprego continua crescendo. O que está acontecendo? Aquilo que a gente chama pejotização. As pessoas fazem uma pequena empresa para trabalhar. Terceirização. Agora tem os aplicativos que pegam o serviço das pessoas, a Deus dará. E isso faz com que o emprego formal cada vez diminua mais. Então nós vamos ter menos pessoas aposentadas. Pode escrever e me cobrar lá no futuro. E mais, pela pergunta que tu me disseste agora, vamos desvincular do salário mínimo. O salário mínimo não vai ter mais reajuste, de ganho real. O que nós vamos ter? Benefícios e aposentadorias de valores menores. Então veja, tirar 1 trilhão da atividade econômica, diminuir o número de aposentados, ter valores menores das pensões. Então, nós precisamos prestar atenção nessa realidade. É essa realidade que nos faz, claro, nós somos contra o benefício da prestação continuada, nós achamos que o trabalhador rural não pode ter o tratamento que está sendo proposto, nós achamos que o conjunto de benefícios não pode se desvincular de um salário mínimo, não podemos ter essa proporcionalidade, essa transição do aumento do tempo de serviço de quem já tem direito parcial adquirido. Nós não aceitamos tudo isso, mas a verdade é que o grande argumento é esse: a reforma da Previdência pode até ajustar as contas da Previdência, mas isso não é tudo, isso não resolve a vida das pessoas, isso é uma visão fiscalista contra a nossa visão da ordem social e da dignidade humana. Por isso, não dá para tirar 1 trilhão em 10 anos da atividade econômica, não dá para diminuir o número de aposentados e não dá para diminuir o valor das aposentadorias. Pois é, mas eu ainda quero, eu insisto mais um pouquinho aqui, deputado, no corte do benefício das pensões. É verdade. Que é uma cota fixa de inicial de 50%. É verdade. E depois o segurado falecido, que será acrescido aí de 10% por dependente. Quer dizer, é uma coisa absurda no momento que a pessoa mais necessita, que perde o esteio da casa, ainda tira o bastão que lá foi colocado. É verdade. É uma situação agressiva, de incompreensão e especialmente de grande injustiça com aqueles que mais precisam, a viúva, né? Aqueles que... Além também de não haver o acúmulo de benefício como é hoje. Né? Exatamente. Não pode acumular, quer dizer, numa casa tinha 2 pessoas contribuindo para o sustento da casa, morreu um, agora ele vai ter que escolher optar entre um e outro. É verdade. Então é uma situação realmente de grande injustiça, que atinge pessoas também que acabam, naquele momento, né, tendo toda a sua aflição, a sua ansiedade, né, o seu desamparo, além da tristeza, né, ter que se deparar com uma situação de perda de direitos, de perda de garantias mínimas para a sua sobrevivência. Tá certo, esse é o deputado Afonso Mota, hoje aqui junto com a gente no programa Momento Sindical, aqui pela TV Atualidade. Então a gente retorna aí em 1 minuto para o último bloco de hoje, e aí falando sobre as aposentadorias especiais. Aposentadoria especial dos trabalhadores mineiros do carvão. Então é um tema que a gente vai discutir no próximo bloco.
então com o nosso programa Momento Sindical, que hoje aqui pela TV Atualidade, recebendo aqui nos nossos estúdios, aqui no Sindicato dos Mineiros, na Avenida Leandro de Almeida 254, o deputado do PDT, Afonso Mota. E o assunto agora, o tema agora é aquele trabalho que está sendo feito pela Federação dos Trabalhadores das Indústrias de Extração de Carvão do Estado do Rio Grande do Sul, pedindo então uma emenda, colocar uma emenda, mais um artigo aí no 21A da proposta número 6, que altera as aposentadorias dos mineiros. Hoje, o mineiro de subsolo, ele se aposenta com 15, 20 ou 25 anos. Uma proposta do governo destacada. Tem um período de transição, onde ele cumprirá 50% daquilo que falta para a sua aposentadoria, e depois disso, então, 0 a 0, ou seja, 1 por 1. Isso para nós, trabalhadores desse segmento, é muito complicado, porque o trabalhador mineiro, ao descer a mina com 21 anos, aos 37 ele já cumpriu a sua etapa laboral, já está com o seu tempo pronto para a aposentadoria, e isso é científico, é comprovado pela ciência que a saúde do trabalhador de mina de subsolo, ou mesmo na superfície, de 25 anos, é o tempo que ele necessita para trabalhar. A partir daí a sua saúde começa a ter problemas, começa a ter dificuldade, e com essa reforma que está sendo proposta, na reforma da Previdência, a aposentadoria do trabalhador de serviços especial deixa de existir essa aposentadoria, passa a ser 1 a 1. Então, a proposta no artigo 21 da emenda que está sendo proposta pela Federação é que haja um período de transição. E nesse período de transição, então, que essas pessoas que estão hoje laborando e que entraram com a proposta de com 15, 20 ou 25 anos estarem aposentadas, e elas só foram para a mina por esse objetivo, porque com esse período estariam aposentadas, então que isso seja cumprido, já que ao assinar a carteira isso foi um seguro garantido pela Previdência Social. Pois bem, agora muda-se o jogo, a regra do jogo, no meio da partida. Então se busca então essa saída alternativa para que os mineiros futuros, que ao entrarem para o segmento da mineração, saibam que não tem mais aposentadoria especial. Ele vai cumprir os seus 65 anos dentro de uma mina, trabalhando 20, 25, 30, 35 anos, até 40, dependendo da idade que ele pegar na mina. Mas que ele saiba, que seja a opção dele, ao descer a mina, sabendo que esse período ele vai ter que cumprir. Hoje não, quando o trabalhador desceu a mina, ele desceu com a perspectiva que com 15 anos estaria aposentado, com 25 anos estaria aposentado ou com 25. Como é que faz para acertar isso, para providenciar isso, e o qual também a Federação pede o seu apoio lá dentro do Congresso Nacional para que façam um estudo nessa proposta da Federação dos Trabalhadores Mineiros dos 3 estados. Munir, em primeiro lugar, nós recebemos a proposta de emenda à Constituição elaborada pela Federação, com o apoio total desse sindicato, e nos comprometemos desde já tinha conhecimento, assim, agora passando os olhos, desde já em apoiar. Pode contar conosco, com a bancada do PDT na Câmara Federal, para que essa emenda aditiva tenha sua tramitação e possamos chegar a esse resultado, que ela é muito justa. Na verdade, com a extinção, na forma como é proposta na PEC 6, estamos cometendo um crime contra os trabalhadores da mineração. Em segundo lugar, dizer que veja como o processo é madrasto. Porque para essa emenda aditiva tramitar, nós vamos precisar conseguir o apoiamento de 171 deputados. Para tu ter uma ideia, a oposição não tem esse número de deputados, sozinha. Então, realmente,
nós vamos ter que trabalhar muito lá naquilo que a gente chama articulação, o entendimento, fazer pressão. A federação com certeza vai estar lá, os sindicatos vão estar lá, as lideranças vão estar lá, para que no acordo que deverá ser estabelecido com todas as alterações na comissão especial, aquilo que a gente chama, vamos elaborar um substitutivo que vai alterar o BPC, vai alterar o trabalhador rural, vai alterar outras regras da transição e vamos ali incluir o interesse dos trabalhadores na mineração por ser de inteira justiça. Então, veja bem que nós temos aí um grande desafio, mas eu tenho certeza que pela justiça que é, nós temos todas as condições de conseguir viabilizar essa emenda e também aqui alterar o texto, assim como tem outras categorias especiais que estão também apresentando emendas que possam melhorar o texto, principalmente, tu colocaste muito bem, aquilo que diz respeito ao direito adquirido das pessoas. Não é possível que uma atividade extrativa como essa, da mineração, que tem uma realidade de tantos e tantos anos contribuindo para o nosso país, que ela não seja respeitada, que ela não seja considerada, que aquela condição humana de quem trabalha numa condição especialíssima, se expondo a todos os riscos, não tenha um tratamento diferenciado. Então, nesse sentido também, assim, é por convicção, é por ter essa compreensão que nós vamos, sem dúvida nenhuma, apoiar essa emenda aditiva em benefício dos trabalhadores na mineração. Eu quero, desde já, aproveitar, sim, esse último bloco para dizer que, para mim, como deputado federal, foi uma grande honra poder participar aqui com a direção do nosso sindicato, com a tua liderança, Miro, com o conjunto da direção dos trabalhadores, num momento tão difícil da vida nacional. Veja bem, nós começamos falando do significado, do papel estratégico, da importância da BR-290, causa que, para mim, como deputado federal, talvez seja a causa maior do ponto de vista estrutural. Depois, desenvolvemos a nossa conversa na direção daquilo que é um governo novo, um governo que tem a visão de desconstituir para constituir, um governo que tem uma posição conservadora, um governo que não respeita os direitos adquiridos, um governo que não preza pela dignidade humana. E também aqui as nossas afinidades, a nossa luta permanente, a nossa luta política, reafirmamos que nós temos um espírito democrático. Talvez o valor maior que a gente tem no país hoje é a defesa da democracia, a defesa do Estado democrático, mas nós precisamos continuar trabalhando muito nessa direção. E por fim, trabalhando juntos aqui nessa chamada reforma da nova Previdência, que não tem nada novo. É o grande contraponto, é o grande desafio de nós que temos uma visão das relações sociais como fundamentais para a dignidade humana, das relações sociais para a valorização da ordem social, o trabalho como dignidade, o trabalho como essencial e que precisa ser protegido.
trabalho precisa ser protegido. Nós não podemos ter retrocesso na atividade econômica. E por isso, menos ainda, na ordem social. E por isso aqui, o nosso compromisso de estarmos juntos, primeiro, contra esse absurdo da desconstitucionalização e dar uma carta em branco, tirando todos os direitos da Constituição em benefício do trabalhador. E por fim, na defesa da mineração, dos trabalhadores na mineração e contra a reforma da Previdência. Muito obrigado. Tá certo, esse é o deputado Afonso Mota, então, e a gente gostaria de fazer aqui também, nesse último instante do nosso programa, um convite para que o deputado participe, junto com a nossa comunidade, do 15º ato público em defesa dos direitos dos trabalhadores, que deve acontecer no dia 1º de maio, aqui em Butiá, tendo como tema reforma da Previdência, medida provisória 871, medida provisória 873 e também a duplicação da BR-290 já. E tem a seguinte programação: culto ecumênico às 15 horas, depois a manifestação das entidades organizadoras, Sindicato Mineiro, União do Movimento Sindical e Comunitário, CPG Zé Caneto e também o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Extração de Madeira e Lenha. Teremos aí 4 palestras, que teremos aí o direito dos usuários de rodovias, estradas, ruas e avenidas, com o Dr. Antônio Bianchi, da MUR, da Associação Brasileira dos Usuários de Rodovias. Também a palestra Reforma da Previdência e seu prejuízo aos trabalhadores, com um palestrante aí, a doutora Patrícia Pelks, do Forbriga Advogados Associados. Também teremos aí a medida provisória 871, tendo como palestrante Dr. Pedro Luciano e o Dr. Celso Pacheco, da Dornelli Lanzarini, advogados da assessoria jurídica da Associação de Mineiros Aposentados da região carbonífera, e também, claro, a medida provisória 873, com a palestrante a doutora Irane Medeiros. Depois, manifestação das autoridades aí e também dos convidados presentes. A arena musical da Rádio Sobral será transmitida direto da Praça Dr. Roberto Cardoso, e a participação aí também da Fábrica de Leiteiro e o sorteio, claro, da nota fiscal legal aqui em Butiá, aí da Prefeitura Municipal. Então, agradecendo os últimos segundos aí para o nosso deputado fazer as suas despedidas. Meu abraço aos telespectadores, foi um grande debate e uma grande oportunidade. Obrigado. Um abraço e até sábado que vem, se Deus quiser.